Bom, gente, vamos lá. 9h33, para a gente também respeitar aqueles que já estão online aqui. E também lembrando que esse conteúdo vai estar disponível no YouTube, então a gente já dá início. Dou boas-vindas a todo mundo, meu nome é Diogo, eu sou coordenador comercial aqui da CIF, e este é o Fique por Dentro, a CIF, especial vendas, né? Fique por Dentro é um evento pensado para o associado aqui da CIF, um empresário de uma forma geral, um empresário de Franca e de região. É um evento quinzenal e nessa semana fizemos algo totalmente especial, né? Algo focado para vendas. E então vocês são muito bem-vindos para esse projeto aí, para esse evento que eu acho que aqui em Franca, pelo menos, foi um dos pioneiros aqui para vendas especificamente, né? E então eu dou boas-vindas ao pessoal que está por aqui. A gente tem a Daniela, tem o Felipe, tem o Matheus, Maria Eduarda, a Lorena, a Luciene, Moisés, Tainara, Mari. Então tem algumas figuras que eu acho que já apareceram em outros conteúdos nossos. Para quem está vindo pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Estamos no Zoom porque essa é uma plataforma mais democrática aí, inclusive para que vocês possam participar, né, ao final ou durante o bate-papo. Quem quiser mandar alguma dúvida, fazer alguma solicitação para o nosso palestrante aqui, levanta a mão aí, põe no chat, a gente vai conduzindo isso junto com o Caio, né, que é o nosso palestrante de hoje, e para a gente poder se ver também, né, para que não seja só uma palestra aí no YouTube sem grandes interações. Mas sem mais delongas, eu queria apresentar o Caio Vidal. Ele é vendedor há mais de 12 anos, ele trabalha numa das principais e uma das maiores startups do Brasil, que é Resultados Digitais, lá de Santa Catarina, de Florianópolis. É formado em marketing, lidera um time de vendas lá. E, segundo ele, eu acho que essa é a essência do evento, até muito bacana o Caio está abrindo esse evento, porque o nosso principal objetivo com isso é mostrar que vendas é uma ciência, né? E que a gente consegue organizar a nossa estrutura comercial, o nosso setor comercial, de forma que a gente produza muito mais, sem depender. Claro que o talento do vendedor é importante, claro que o relacionamento é importante, mas nós vamos começar a dar um pouco mais de métrica para isso, um pouco mais de método, um pouco mais de ciência. Beleza? Caio, a palavra é sua. Muito obrigado pela participação, viu? Microfone aberto para você. Bom dia, Diogo, bom dia a todos. Eu que agradeço o convite, estou muito feliz aqui em participar junto com vocês desse bate-papo, dessa mesa redonda. Não me encarem como um palestrante, me encarem aqui mais como realmente uma troca de ideia, como se a gente estivesse numa mesa redonda. A gente chama aqui na RD de round table. Eu estava brincando com o Diogo agora, falei, pô, Diogo, eu vou usar vários termos aqui de startup, puxa minha orelha. Então, o papo vai ser bem descontraído. Gostaria muito, muito da participação de todos de vocês, principalmente como a gente está num fórum menor, num grupo menor aqui de pessoas. Eu acredito que o bate-papo pode ser mais rico, e ele será mais rico se tiver a contribuição, a participação de vocês. Bom, o objetivo aqui do nosso bate-papo principal eu trouxe um conteúdo que ele chama Como Montar e Gerenciar um Time de Vendas de Sucesso. Esse conteúdo ele foi pensado e construído muito na minha vivência e nos padrões que eu encontrei dentro dos times de vendas que eu vivenciei ao longo desses 12, 13 anos em vendas, principalmente dentro da RD. Deixa eu dar um contexto aqui para quem ainda não conhece a RD. Eu já vi que tem alguns clientes aqui, a Nilsan, a Formel, não sei se tem mais alguém aí, depois levanta a mão ou fala se é cliente da RD. Mas a RD está há 9 anos no mercado, é uma startup ainda, temos 700 funcionários, a sede fica aqui em Florianópolis e temos atuação hoje global. A gente tem clientes no mundo inteiro, desde Colômbia, México, Portugal, Reino Unido, enfim. Hoje contamos mais com 20 mil clientes no nosso portfólio e temos, recentemente recebemos um aporte financeiro, gosto de destacar, do grupo TPG, que hoje aporta outras startups como Uber, Spotify, enfim. Então, hoje a nossa cultura é muito startup, muito Vale do Silício. Então, muita coisa que eu vou trazer aqui para vocês é processo, é métrica, são indicadores que a gente sempre faz benchmarks com as maiores empresas globais. A gente está muito coligado assim, com Salesforce, Zoom, Slack e outras startups de alto crescimento e alto impacto no mundo.
Gosto de destacar também que a RD ela é uma empresa PME, tá? O nosso foco de clientes são PMEs, pequenas e médias empresas. Então, acredito que aqui o bate-papo vai ser rico, que estamos aí na mesma página. Separei um conteúdo, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. E como eu disse, galera, assim, eu vou começar a apresentar o material, mas eu estou vendo vocês aqui. Só peço a ajuda do Diogo, que o chat eu não vou conseguir ver com tanta agilidade, mas se alguém quiser falar, abre o microfone, pergunta, interrompa mesmo. A ideia é que seja um bate-papo corrido aí. Bom, vou dispensar aqui a apresentação. O Diogo já falou de mim, sou de São Paulo também, sou corintiano, estou morando em Floripa, adoro a cidade aqui. Só gostaria de destacar os meus contatos, tem meu e-mail, meu LinkedIn, quem quiser se conectar depois, tá? Fica aqui os meus contatos. E após o final da apresentação, vou compartilhar com vocês os slides para que vocês tenham aqui a referência. Então, se quiserem anotar mais para acompanhar o conteúdo, mas depois eu vou formalizar toda a apresentação aqui para vocês, tá bom? Bom, separei aqui, galera, 40 minutos, tá? Para a gente bater um papo de 40, 50, vai durar essa apresentação. Vou abordar esses 4 principais tópicos. Reforço que tudo que eu vou mostrar aqui para vocês é o que eu, Caio, vivi e aprendi na prática. Não é nenhuma fórmula mágica, não vou trazer nada que, putz, Caio vai mudar a vida, é a pergunta ou resposta de $1 milhão. Não. A ideia aqui realmente é um conteúdo prático do que eu vi os padrões aqui, que eu vivenciei de padrões nesses times, para que a gente consiga aplicar em outras empresas e outros times de vendas, tá? Também sei que temos algumas empresas B2C aqui, que falam com consumidores finais, e temos empresas que vendem para as outras empresas. Então, vou tentar adaptar esse conteúdo para ambos os cenários, tá? Ficarem com dúvidas, Caio, minha empresa é assim, não sei como aplicar esse tipo de tema, como é que faz? Então, vamos discutir, abrir essa discussão para que a gente chegue aí em alguma resposta. Beleza? Então, vamos lá. Primeiro ponto aqui é o que um bom time de vendas precisa ter. Depois eu queria ver a opinião de vocês, se quiserem colocar no chat aí o que vocês acham, o que um bom time de vendas precisa ter. É bem polêmico esse ponto, cada um vai dizer uma coisa e tal. Vou dizer a minha opinião, a minha visão, tá? Um time bom é um time que bate meta. Não adianta a gente ter time de vendas em nossas empresas, corporações, que eles não atinjam os resultados esperados. O nosso negócio, o negócio que a gente está trabalhando, ele depende de novas vendas. É o coração da empresa. E a gente precisa projetar times com essa mesma mentalidade. Então, já começa esse conteúdo falando aqui, o primeiro passo é mindset. A gente precisa ter o mindset de bater meta, de superar meta. E esses times de vendas precisam ser projetados para. Dica, não crie uma cultura de times que bater meta é tudo bem, assim, sabe? Tem vários times que eu já trabalhei que a gente não atingia a meta e o time, tudo bem, a gente não bateu, mês que vem a gente tenta e não batia de novo, no outro mês batia. Na minha visão, isso não é sustentável para os negócios, sabe? A gente precisa buscar cadência, bater metas todos os meses. Então, esse é o mais abrindo aqui como uma dica número 1. Mas, claro, você que é gerente, coordenador ou está no time de vendas, precisa pensar muito em como construir essas metas. Não vou entrar em detalhes em construção de meta aqui nesse material, mas existem várias metodologias hoje no mercado, como, por exemplo, a SMART. É uma sigla, S-M-A-R-T, que ela quer dizer que para você criar as metas elas precisam ser específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e um tempo para isso acontecer. Não vou entrar muito em detalhe aqui, mas vocês podem procurar na internet, tem bastante conteúdo falando sobre, e aí vocês tendo uma meta que ela é atingível, mensurável, que vocês consigam atingir e buscar, fica mais fácil projetar essa mentalidade no time de vocês. Bom, o que eu vejo aqui, o que vocês precisam para construir um time de vendas de sucesso? A gente tem que trabalhar 3 pilares principais aqui nessa montagem e estruturação do time. Para quem já tem um time formado, também serve, vocês podem adaptar o que já está funcionando, e para quem ainda precisa montar um time, é só seguir esse passo a passo. Pilar número 1, eu chamo de PPT, processos, pessoas e tecnologia. São os 3 principais pilares para que você consiga construir e montar um time de vendas de alta performance. Vou falar um pouco mais sobre cada um deles. Primeiro pilar aqui, sobre processos, eu diria que você precisa iniciar construindo um funil de vendas. É realmente aquele funil, né, onde tem o topo, você coloca os leads nesse topo desse funil e a gente quebra ele por etapas. Quando eu falo funil de vendas em vendas, no processo comercial, eu quero dizer que você precisa construir um processo, vocês precisam ter um framework
que é basicamente desenhar como que seria a jornada do teu cliente. Então, vocês vão adaptar aí, cada empresa atende um público diferente, e vocês vão adaptar o funil de vendas de vocês de acordo com o público-alvo da empresa. Quando vocês vão construir um funil de vendas, forem construir um funil de vendas, ou já tem, tenha muito claro aqui quais são as etapas que esse cliente e o vendedor aqui vai executar dentro desse processo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Hoje, nós aqui da RD trabalhamos com 5 etapas. A etapa de qualificação, onde a gente verifica se o cliente, o potencial cliente, que a gente chama de lead, né? O potencial cliente, ele tem um fit da empresa, se ele tem o perfil ideal da RD. O segundo passo aqui é a avaliação, onde a gente faz realmente uma avaliação, um diagnóstico do negócio desse nosso potencial cliente. Se nessa avaliação a gente identificar que ele vai seguir o processo, se ele realmente tem o fit, se a gente consegue ajudar a resolver o problema dele, a gente segue ele para uma solução, que no nosso caso pode ser uma demo, pode ser uma conversa aqui de uma proposta comercial, enfim, a gente avança ele para uma solução. A quarta etapa seria a negociação. Então, ele gostou, a gente vai resolver o problema dele, ele identificou que vamos resolver, aí a gente vai para a etapa negociação comercial. Depois da negociação, a gente segue para o fechamento ganha. Então, a gente construiu a nossa etapa. A dica que eu dou aqui para vocês, quando forem construir esse funil, não coloquem muitas etapas, deixem ali entre 5, 4, tem empresas que funcionam com 4 etapas, 5, 6 no máximo, tá? E deixem muito claro, pessoal, assim, gatilhos de entrada, gatilho de saída. O que é isso? Para o lead estar, para o cliente estar, o potencial cliente estar em negociação, qual o critério que ele precisa ter feito na etapa anterior? Isso a gente chama de gatilho de entrada. Então, vamos supor aqui, para estar em negociação, ele precisa ter dado o aceite para o vendedor. Esse é o ponto. Aí, se ele me deu o aceite, eu jogo de negociação. Para ele sair de negociação para fechamento, ele precisa ter um contrato assinado, ele precisa ter um boleto enviado, enfim, cada empresa tem sua particularidade e esse é o gatilho de saída. Mas tenha muito claro quais são essas etapas, processos, gatilhos, isso vai ficar muito mais fácil para o gestor, para o vendedor, entender como é que está a saudabilidade da sua operação, do seu negócio, a gente chama de pipeline, né? Que é a quantidade de oportunidades sendo trabalhadas por aquele vendedor. Então, o primeiro passo aqui, tenha claro um funil de vendas. Tem algumas metodologias hoje para vocês construírem, mas é simples, assim, peguem um papel, uma cartolina, desenhem etapas, assim, e façam um brainstorming entre o seu time para construir o que é cada etapa, qual o gatilho, qual o objetivo. É assim que a gente constrói aqui na RD também. Segundo passo aqui, pessoal, é a análise de dados. Se eu tenho bem construído as etapas, o funil de vendas, os objetivos, os gatilhos, a segunda etapa para um time de vendas de sucesso é a análise de dados. A gente chama ali de lead indicators versus lagging indicators. O que seria? São indicadores que vocês vão monitorar e acompanhar no dia a dia para saber se vocês estão dentro do projetado, dentro da meta, ou se vocês estão fora, estão sem projeção de bater a meta. Isso é super importante porque a gente tira aquela sensação de só analisar as metas mês a mês. Chega no mês que vem, a gente não bateu. Por que não bateu? Não sei. Ou, putz, a gente não teve uma boa performance. Então, fica muito vago. Quando vocês têm controle dos indicadores da sua operação de vendas, vocês conseguem responder exatamente por que você não bateu meta. Vou te dar um exemplo aqui. Se eu não bato meta aqui na RD, eu sei exatamente aqui, não bati meta por quê? A gente não gerou 60 oportunidades que era para gerar, a gente gerou 40. Os vendedores eram para fazer 20 ligações por dia, eles fizeram 10. Então, eu sei exatamente aqui que ponto a gente errou para a gente projetar um plano de ação. E quando acerta, também você tem essa maior clareza. Para exemplificar para vocês, eu faço uma analogia com o Waze. O Waze lá, quando você entra no carro e tal, você coloca, vou até tal lugar. Ali vai dizer, Caio, o melhor caminho, a melhor rota para você seguir é essa. Durante a rota, se existe um trânsito, um buraco, uma polícia ou um acidente, qualquer coisa, o Waze vai te avisar, vai te alertar, alguma coisa está errada, vamos corrigir a rota nesse momento. Então, os indicadores são exatamente esses avisos para que você saiba se você está no caminho ou não. Então, super importante ter análise de dados no seu processo comercial. Depois eu vou mostrar para vocês um pouco de quais são esses indicadores, o que eu vejo e tal. Terceiro ponto aqui é alinhamento de marketing de vendas. É um pouco polêmico que eu vou falar, se tiver gente de marketing aí pode querer brigar comigo. Brincadeira. Eu falo que marketing é bola na área e vendas é bola no gol. Pessoal, marketing é sim corresponsável pelo resultado comercial. Se vendas não bate meta, sim, marketing é corresponsável. Ponto.
Quando eu falo isso, vocês precisam ter muito claro e muito nítido aqui qual que é o papel de cada operação dentro da sua empresa. Marketing tem que ter muito claro aqui quais são os tipos de leads ele precisa gerar, qual o perfil, qual o decisor, se é analista, gerente, CEO, etc, etc. Tipos de empresas, segmentação, localização, enfim, são vários pontos que marketing precisa mapear e passar e gerar esses leads, volume necessário, obviamente, precisa ter um volume aqui necessário de leads, são esses potenciais clientes, e passar isso para o time comercial. E o time comercial, o papel dele é justamente colocar ele no funil de vendas e tratar esses leads da forma correta, conforme o processo. Muita coisa pode acontecer aí, pode ser que os leads que estão chegando não são qualificados, e aí o time comercial vai reclamar, falar, esses leads não funcionam, não consigo vender para esse perfil de lead. E marketing vai falar, mas é você que não está fazendo direito, melhora o seu processo. Então, geralmente essa briga é muito por esse motivo. O que a gente faz para resolver isso? Primeiro, cada um assumir o seu papel, qual que é o papel do marketing, qual que é o papel de vendas, e tenha a gente chama de SLA, que é um nível de serviço acordado entre as áreas. É dizer assim, exatamente, marketing, sua meta de leads é 100 leads por mês, e a minha meta aqui é aceitar 60 leads que você passa. E caso isso não aconteça nessas metas, a gente vai sentar e conversar para saber o que está acontecendo. Basicamente é isso, essas conversas de alinhamento, elas acontecem de forma semanal ou mensal, dessa periodicidade, mas funciona super bem nessas conversas. Mas sim, marketing é corresponsável em gerar leads para o time comercial. Depois eu quero a opinião de vocês, se vocês fazem isso, tem uma opinião diferente. Segundo ponto aqui no time de vendas, o segundo pilar, seria o de people, pessoas. Pessoas é um tema super longo, tá? Poderia ficar aqui, a gente pode ficar 6 horas falando sobre o tema, podemos ter um workshop só para falar de people, mas eu vou destacar aqui os principais pontos que, na minha visão, são essenciais para um time de vendas. O primeiro deles é contratação. Demore para contratar, mas só faça esta contratação quando você estiver seguro. Tem uma pesquisa da Mind Flash que ela fala que depois de uma contratação ruim, cerca de 36% dos entrevistados relatam impacto negativo na moral dos funcionários, juntamente com o impacto negativo de 22%, 23% sobre as soluções dos clientes. O que ele quer dizer com isso? Quando você contrata mal, quando você erra na contratação de um vendedor, você tem vários impactos aqui dentro da sua empresa. Primeiro, perca de tempo e dinheiro, né? A gente estima aqui que um funcionário, quando você contrata um vendedor ruim, um funcionário que você está trazendo para a operação, ele não performa como deveria, você vai gastar de 6 a 9 vezes, tá, o salário desse empregado. Então, isso para a empresa é super ruim. Perda de produtividade, o restante do time terá que cobrir o gap. Se esse vendedor que você contratou ruim não está performando, alguém do time vai ter que suprir a venda dele. Então, isso vai acabar sobrecarregando o time. Impacto no cliente, então, risco de você contratar um vendedor que não está preparado e não é o perfil da sua empresa, atender um cliente bom e perder esse cliente é super alto. Então, o risco também aqui de perder cliente já está na mão de vocês. E moral do time. Quando vocês contratam mal um vendedor que não está alinhado com a cultura, ele não está alinhado com a empresa, a moral do time pode cair para baixo. Pô, contrataram ruim aqui, esse vendedor não tem nada a ver com a empresa. Então, isso também é um ponto de atenção quando a gente fala em contratação. Um segundo pilar que a gente fala muito, que preza muito na RD, é sobre cultura e resultado. O que eu quero dizer com isso? Não adianta o vendedor nosso bater meta, sendo que o como dele não está alinhado com os nossos valores. A gente deixa isso muito claro para qualquer vendedor. Hoje, vou te dar um exemplo para vocês. É difícil a gente, entre aspas, tá, desligar por causa de performance, mas a gente prefere desligar por causa de cultura não alinhada. Então, vou dar um exemplo aqui. O vendedor bate 130%, 140% da meta dele, só que o como dele não está legal, sabe? Ele vende coisas que não deve, ele passa o processo como não deveria, ele não respeita os SLAs internos entre marketing e outras áreas, enfim, são alguns exemplos que pode acontecer. Isso para a gente é cultura, tá? Então a gente preza muito o resultado versus cultura. Então tenha claro qual é o perfil de profissional que você busca. Você, gestor ali, ou times ali, se conversem para entender qual que é a cultura do time de vocês. É uma cultura de superação, uma cultura de mindset vendedor, como é que a cultura, o perfil do time. E quando você for contratar, busque pessoas com esse perfil, para que quando você traga esse vendedor, ele se encaixe perfeitamente no time. Terceiro ponto, um dos maiores erros aqui das empresas que estão começando ou que já tem um processo, é treinamento. Achar que vou contratar um vendedor aqui do mercado, pode ser um vendedor sênior, vou trazer ele vai se arrebentar aqui, vai fazer tudo, e esquece do principal ponto, treinar ele.
treinar ele para o seu processo, para o seu cliente, para as suas objeções, para o seu mercado e etc. Então, uma dica que eu dou nesse ponto é invista tempo afiando o machado antes de você ir cortar a lenha. Porque quando você for cortar a lenha, vai ser mais cirúrgico, a corte vai ser mais cirúrgico. Trazendo exemplos práticos, vou falar um pouco mais disso de rituais, mas, por exemplo, a gente tem treinamentos aqui 3 vezes por semana dos nossos times. Os nossos times, eles se treinam entre si. Temos uma área aqui de Sales Enablement, que é uma área que cuida dos nossos vendedores e desenvolve os skills necessárias, as qualidades dos nossos vendedores, né, as qualificações. E temos rituais para que isso aconteça. Não somente para o novo vendedor, mas também para o vendedor que já está dentro de casa há 3, 4 anos. Então, a gente tem treinamentos aqui, níveis de treinamentos diferentes para todos os tipos de vendedores. Isso traz uma cultura de superação, isso traz uma cultura muito bacana para dentro da empresa. Quarto ponto é gestão. Assim. Times de vendas geralmente olham meta, número, indicadores e tudo bem, a gente sabe que tem que ser, mas nunca se esqueça de olhar para as pessoas. O time de vendas ele precisa ter um cuidado ainda mais especial. É um time que trabalha em alta pressão, a gente sabe, principalmente na pandemia, tem que vender, tem que bater meta, tem que correr, e muitas vezes o gestor aqui, o coordenador, o gerente, ele não olha muito para a gestão dessas pessoas, como que está essa pessoa, como está o estado emocional, como é que está o trabalho remoto dele, se ele tem os equipamentos necessários, se ele está precisando de algum apoio aqui da empresa, e também no âmbito aqui de tour de carreira. A gente olha muito para desenvolvimento do vendedor como carreira. Se ele entra no nível júnior, como que ele faz para chegar no nível mais sênior aqui? Nível 4, 5? Ou se o tour dele for um nível de gestão, qual será o desenvolvimento que você, coordenador, você, gerente ou empresa vai disponibilizar para esse time? Eu até falo por mim, assim, eu entrei na RD em 2017, estou há 3 anos e pouco, lá 3 anos e 6 meses, eu entrei como farmer, como vendedor, e fui evoluindo. Depois de 3 anos, eu recebi o convite para assumir um time de vendas. Hoje eu sou o coordenador, o meu time tem 7 pessoas, e foi muito nessa linha assim, de projeção. Eu sempre sabia o que eu queria, eu entrei e falei, quero ser gestor, vou trabalhar para o que eu preciso. E a empresa me preparou, você precisa dessa skill, você precisa desse movimento, você precisa ter essas habilidades, etc. E fui construindo isso com o meu gestor e deu certo aqui o caminho. Então, se preocupem. Dica aqui, sobre material, gosto de indicar alguns conteúdos extra. Coloquem no Spotify de vocês Show Me The ROI. É um programa da própria RD que a gente entrevista outras pessoas e fala muito sobre o tema de marketing e vendas. Tá? Um podcast super legal. E eu indico o podcast da nossa vice-presidente e CRO, ela é chefe revenue, ela é chefe de receita da RD, Juliana Tubino, e ela fala muito sobre times de alta performance, o que é igual ao time metrificado, um pouco que eu estou trazendo aqui, né, de processual, processos e tal. Então, fica a dica aí de conteúdo extra para depois vocês aprofundarem no tema. O nosso terceiro e último pilar aqui seria de tecnologia. Um ponto aqui sobre tecnologia. Muita gente vira o nariz, ou, putz, cara, eu não preciso de CRM, minha empresa ela já está funcionando, ou eu uso planilha, ou eu uso o Data Studio. Assim, eu não sou contra, tá? O que eu vou indicar aqui para vocês é um caminho que vai te dar uma estruturação bacana, vai ter um processo aqui mais claro e vai dar autonomia para os times vão ter mais autonomia no processo comercial e para o gestor também vai dar uma clareza maior de onde fazer o gerenciamento. Primeiro ponto que eu falo, Caio, devo contratar o Sales Navigator do LinkedIn? Devo contratar aqui o Hamper para fazer prospecção ativa? Não sei responder. O que eu falo sempre leve em consideração o resultado versus o tempo de retorno que essa ferramenta vai trazer para o seu negócio. O tempo ele vai ter um tempo curto de resultado? Ah, sim, Caio, vai ter um tempo aqui razoável que dá para a gente aportar. Legal. Qual que é o resultado esperado? É alto? É alto. Então, contrata. Nessa visão aqui, se vai trazer resultado num tempo curto, contrata. Se não vai trazer resultado e o tempo aqui é muito longo prazo, desprioriza e não faz essa contratação. Segundo ponto, CRM é a base de tudo. Eu falo aqui que o CRM é a base do bolo. Sem a base do bolo, não tem a cobertura, não tem o recheio, não tem nada. Então, o CRM ele precisa existir aqui. Deixar as planilhas de lado. Planilhas servem muito hoje mais para análise, mais para Power BI, Data Studio, algumas ferramentas que usam ainda planilhas para fazer enriquecimento de dados. Mas o CRM é essencial para o vendedor executar o processo comercial. Se você tiver esse funil muito bem desenhado, o CRM vai executar. Então, gente, esquece planilha, tem CRMs gratuitos hoje no mercado. A própria RD tem um CRM gratuito, chama RD Station CRM.
está gratuito para todo mundo, números ilimitados de usuários, e tem outras ferramentas também no mercado de forma gratuita. Então, assim, não há desculpa para falar, não tem porque é caro. Não, é gratuito, assina e toca o barco. E outras ferramentas também necessárias para embasar aqui o time comercial. Eu falo muito que, como marketing é bola na área e vendas é bola no gol, principalmente para negócios B2B, que eu estou falando aqui, precisa que o marketing gere leads. Para isso, vocês vão precisar de uma ferramenta que faça essa geração, qualificação apropriada dos leads. Obviamente, eu indico o RD Station Marketing, que é o nosso core business. Essa é a nossa ferramenta, é isso que a gente vende no mercado. É uma ferramenta para você fazer essa geração e tratativa desses leads qualificados e passar a bola para a área ali, para vendas chutar. É basicamente isso, tá? RD Station aí para geração de leads. Zoom, como a gente está usando aqui para fazer calls, principalmente no modelo remoto. E uma ferramenta para fazer call dentro do notebook, do computador. Por quê? Há a possibilidade de você gravar essas calls. Porque você vai usar isso depois. Você pode usar para fazer desenvolvimento do vendedor, você fazer listening dessas calls, você escutar junto com ele, desenvolver os pontos fracos, entender pontos positivos do seu time, entender o que os clientes estão pedindo. Então, é super importante no time de vendas ter essa cultura de gravar também as calls para que vocês façam um trabalho de desenvolvimento depois. E aí, outras ferramentas que eu indico aqui também, MailTrack, o Appalizer, Snoove, LinkedIn Sales Navigator, algumas ferramentas que servem muito para prospecção, saber se o cliente abriu o e-mail, o Appalizer é muito para saber as tecnologias que essa empresa usa no seu site, etc, etc. Então, aqui são algumas ferramentas que pode compor as suas tecnologias. Galera, dúvidas até aqui? Diogão, não sei se tem... Acho que no chat não tem nenhuma pergunta. Vou avançar, mas... Não tem uma pergunta, tem um comentário aqui do Matheus Grug, ele fala o ditado: me dê 6 horas para cortar as árvores e passarei as primeiras 4 afiando o machado. Bacana, né, cara? Isso tem muito a ver aí com o que a gente está falando, preparar o time, preparar a estrutura para poder ser muito mais eficiente, né, cara? Não bater cabeça na hora da venda. Isso é muito bacana. Muito bom, Gru. Inclusive, eu vou usar essa frase tua aí, essa aí eu não sabia. Isso aí é muito boa. Exatamente isso, né? Perder tempo, perder entre aspas, né? Afiando para quando você for para ação, você tem um machado aí mais fino, mais na linha da faca. Uma dica que eu dou para vocês, a gente tem uma atividade que ela chama roleplay, que é basicamente a gente treinar a ação. Eu quero dizer com isso, então, todos os dias aqui, 15 minutos antes de iniciar o nosso dia, a gente senta em 3 ou 4 vendedores. Antes, lá no office, no escritório, a gente tinha essa roda de vendedores aqui. Hoje é uma sala do Zoom, a gente quebra a sala em várias salas e todo mundo entra ali. E aí, o que eu faço? Eu sou o lead, o Diogo é o vendedor e tem uma terceira pessoa avaliando, dando feedback. Então, eu vou simular com o Diogo. Ô, Diogo, tudo bem? Que é o Caio, tal. Aí eu simulo uma objeção real, por exemplo, preço. Diogo, seu produto está caro. Diogo, como vendedor, vai tentar contornar essa objeção. Caro por quê e tal. E aí eu vou dificultando a vida do Diogo. Estamos testando, é uma simulação, e o terceiro aqui está avaliando, está dando feedbacks. No final, a gente faz uma troca, aí eu viro o vendedor, o Diogo lead, e aí a gente faz essa troca. Gente, é super rico, a gente aprende muito, e quando a gente está numa call real e o cliente fala, Caio, tá caro, eu tenho 10 caminhos para seguir. Então, dificilmente a gente perde lead por conta de preço, por exemplo. Tá? Por quê? A gente está afiando o machado, a gente está treinando para. Então, agora a gente está no movimento de treinar o time para objeções de final de ano. Hoje, 13 horas, a gente vai ter um treinamento falando sobre, que é exatamente isso. Assim, as principais objeções. Só vamos contratar em janeiro, a gente não tem budget para esse ano. Enfim, são algumas objeções comuns que a gente vai estar trabalhando com o time. Bom, vamos entrar no segundo tópico aqui, que é indicadores para acompanhar o dia a dia. É um pouco mais técnico, galera, mas tiverem dúvidas aqui, perguntem, levanta a mão. Como eu disse lá, né, é muito Waze, assim, diga para onde você quer ir que eu te levarei com segurança. Então, você vai setar a sua meta aqui e o indicador vai dizer se você está no caminho certo ou não. É basicamente isso. E outra coisa, você não pode gerenciar o que você não pode medir. Como você fazer gestão de time, criar um plano de ação, sendo que você não sabe qual que é o plano de ação, você não sabe qual é o caminho. Se você não sabe qual é o caminho certo ali para chegar na meta, qualquer caminho vale. Você não consegue gerenciar, dificulta a vida do coordenador, do gerente, da empresa, de todos, até do vendedor que, coitado, não sabe para onde ir. Ele não sabe o que fazer, o que olhar, qual atividade priorizar. Então, é super importante você gerenciar indicadores. Uma outra analogia que eu falo é dieta. Assim. Acho que eu estou nos últimos meses aí fazendo muita dieta.
Mas é basicamente assim, eu quero perder X de peso aqui, 5 quilos. Legal, Caio, você vai perder 5 quilos. Como? Você vai precisar comer 1.000 calorias por dia, você vai ter consumo diário aqui de X carboidrato, de X proteína, você vai medir as comidas, o frango tem que ter tanto, tal. Esses são os indicadores. O final é o perda de peso. Se eu não cumprir esses indicadores que a dieta está me dizendo, eu não vou chegar no resultado final. Então, em vendas é a mesma coisa. Tragam isso para o cenário de vocês. O que o Caio analisa no time de vendas? Quais métricas eu acompanho e eu sugiro também vocês acompanharem? Primeira, geração de novas oportunidades. Hoje eu sei que 70% do resultado do meu time vem de novas oportunidades, de prospecção, de indicação, de levantamento de novas oportunidades. Enfim, cada empresa vai ter o seu cenário, outbound, inbound, tem vários termos aqui que a gente pode usar. Eu olho muito como assim, então, quantas oportunidades meu time precisa gerar. Segundo, taxa de conversão, com base no funil lá que eu falei para vocês, bem estruturado. Então, eu sei que o meu time, todas as negociações que entram ali na etapa de negociação, eles convertem, passam para frente 70%. Então, eu sei que essa é a minha taxa média de conversão. Consigo saber, por exemplo, qual vendedor está puxando a média do time para baixo, qual vendedor está puxando a média para cima, o porquê ele está fazendo isso, e eu consigo replicar boas práticas, e o volume de oportunidade de cada etapa. A terceira métrica que eu analiso é volume de ligações e atividades diárias. Como está a produtividade do meu time? Principalmente agora em home office. Como eu vou saber se o time está produzindo, ou está ligando, ou não é microgerenciamento, mas aqui é um indicador muito bom para a gente acompanhar, para saber se a gente está no caminho da meta. Eu sei hoje que se a gente fizer 3 ligações com lead, a gente fecha uma negociação. Se um vendedor que não está batendo meta está fazendo uma ligação média, eu sei que o problema dele é volume. Então eu vou ligar e falo, pô, o que está acontecendo? Está com alguma questão aí? Posso te ajudar? O que você acha da gente começar a aumentar aqui, se organizar melhor e tal? E aí o coordenador e o gerente tem um papel muito de coach aqui para entender o porquê está acontecendo e, obviamente, ajudar esse vendedor a performar. Então, não muito na linha de cobrar aqui e microgerenciar, se for o caso, ok, mas é muito na linha de vocês entenderem para onde está seguindo o caminho aqui da operação e você, como líder, como coach, né, ou os coaches de vocês, ali, os líderes, a ajudar vocês a entenderem. Então, vou dar um exemplo. Se eu tenho controle das métricas, eu consigo responder, por exemplo, quantas empresas eu preciso prospectar para atingir a minha meta. Vou dar um exemplo para vocês. Para vender 2 novas contas aqui, por exemplo, se eu sei as minhas taxas de conversão por etapa, aqui, ó, pesquisa, prospecção, contato, reunião agendada, Então, a primeira coisa que eu vou responder é quantas vendas eu quero? 2. Se eu sei as minhas taxas de conversão que está aqui na esquerda, 35%, 80%, 65%, eu sei exatamente quantas empresas eu preciso estar em pesquisa, em prospecção, em contato, quantas propostas eu preciso mandar. E aí, se eu tenho esse plano já pré-setado, de acordo com as minhas métricas, eu sei dizer se o nosso plano vai dar certo no dia 15, no dia 20, no dia 22. Então, eu tenho controle total da minha operação. Aqui são alguns exemplos de dashes, que são painéis que a gente utiliza de controle da operação. Eu chamo que esse é o meu painel do café da manhã. Todo dia eu pego meu cafezinho aqui, 7h30 da manhã, sento e analiso como está a minha operação. Então, são os principais indicadores. Previsão de novas contas hoje, previsão para a semana, previsão para o mês, quanto a gente está de oportunidades ganhas, volume de vendas por dia, taxa de desconto, quantas contas a gente vendeu novas, enfim. Então, são vários indicadores que eu analiso para saber se estamos dentro da operação. Analiso muito o funil de vendas. Então, o funil ele fica muito parecido com isso. Só para explicar, esse aqui é um CRM, tá? Eu tiro do CRM esses prints e tal. Abaixo ali, ó, CTC por farmer, Zoom por farmer, é a quantidade de registro que cada vendedor está fazendo. Obviamente, apaguei o nome aqui para não expor. Mas, ó, tem um vendedor que está em um Zoom ali. Ele fez 2 Zooms versus 23, um vendedor top performance. Ali, o problema desse vendedor provavelmente é volume. Aí, eu, numa one-on-one, desenvolvimento com esse vendedor, vou entender por que ele está com volume baixo. Ele está com dificuldade de falar com os clientes, de fazer ligação. E aí, pode ser alguns motivos aqui que eu, como coordenador, preciso atuar. Mas se eu não tenho essa informação, fica difícil saber, né? Eu deixo muito na mão ali, vai, só no mês que vem que eu vou saber que ele não bateu meta. Outros dashes aqui de motivos de loss, por que o nosso time está dando loss, em que etapa está dando perda, enfim, aí eu vou aliando isso muito com o marketing. O terceiro ponto aqui é forecast de venda. Forecast de venda nada mais é do que a previsão de quantas novas vendas ou clientes terá em determinado período de tempo ou fluxo de trabalho. Gente, o forecast de venda hoje é um dos principais temas nos times de startups e outras empresas. Vocês precisam ter isso. Se não tem, implementem na operação de vocês.
Quais os benefícios de ter uma previsão de vendas muito clara, que a gente chama de forecast? Previsão de receita a curto prazo, é saber exatamente qual a previsão de entrada de receita dentro do mês. Imagina para o dono, CEO ali, não saber quanto vai entrar de dinheiro de vendas. Eu acho que vai entrar, sei lá, 100 mil, eu acho que vai entrar 20. A diferença entre entrar 100 e entrar 20 é muito grande. 20 pode ter um rombo gigantesco na operação e 100, bacana, a gente vai precisar contratar mais gente. Então, com essa previsão, vendas precisa passar essa previsão de vendas. Eu, como coordenador aqui, meu papel principal é acertar o forecast de venda no primeiro dia útil. No dia 2, eu sentei aqui com o meu gerente e falei, a gente vai entregar 113% da meta. 113, legal. Então, vamos projetar aqui, contratar mais uma pessoa lá, vamos projetar. Então, é o nosso papel como vendas passar isso para o time operacional também. O segundo plano é o plano de ação. Se eu sei que vamos estourar em vendas aqui, o time de projetos, o CS, Customer Success Manager ou outras operações, gerentes de projeto, eles vão planejar também toda a operação com a previsão de vendas. Se eu sei que eu vou ter um gap em vendas muito grande, se a gente vai precisar fazer uma manobra financeira para não desligar ninguém, esse é o momento. O vendas precisa sinalizar, esse mês a gente está projetando não entregar meta. Então, vamos fazer uma manobra financeira, cortar custo aqui para não ter que ter impacto na operação. E aí vai. Alguém abriu o microfone ali para esse ouvir? Querem falar? Sigo. Vivian, você quer falar alguma coisa ou você abriu sem querer aí? Não, deve... Espera aí, só um minutinho. Isso. Então tá bom. Não, beleza, tranquilo. Silenciei novamente, tá? Então, sem problema, obrigado. E o outro ponto é vocês buscarem cadência de resultados. Todo time de vendas deve ter cadência de entrega. Foi o que eu falei. Bater meta um mês e 2 não, isso não é saudável. Não é para ser comemorado. O time ele precisa ter cadência, bater meta todos os meses aqui. É bom para a empresa que a gente está crescendo, bom para o gerente, bom para o time, bom para o vendedor que está ganhando comissão, ele está batendo meta todo mês, ele fica feliz, o NPS da empresa vai ser melhor. Então, todos aqui se beneficiam quando a gente tem o mindset de bater meta todos os meses. O forecast vai te ajudar a ter essa cadência. Tá, Caio, como faz para montar um forecast de venda aqui então? Analise seu histórico de conversão do funil. Segundo ponto, projeção de prospecção ou geração de novas ops, projetar quanto que vocês vão trazer de novas oportunidades, e o ticket médio. Cada empresa tem seu ticket médio, né? Às vezes é 5 mil, 3 mil, 1.700, enfim, cada empresa vai ter seu ticket médio, então são esses 3 cenários. Vou mostrar para vocês na prática como eu faço, tá? É uma planilha muito parecida com essa, é exatamente essa, e eu faço esse exercício, ó. A meta do vendedor é 10 mil reais. A taxa de conversão do funil dele de solução, negociação e fechamento é de 60, 70 e 95. A meta de novas oportunidades versus o quanto ele está, a meta dele é 40 novas oportunidades para ele gerar prospecção, ele precisa prospectar 40 empresas. E hoje, no dia 2 ali, que está a planilha aqui, né? Dia 2, é o início do mês, dia 2, tá duas contas. Então, falta ele gerar 32 oportunidades. Está na coluna novas ops a gerar. Se eu sei que esse vendedor tem uma taxa de conversão de novas oportunidades de 18%, eu sei que dessas 32 que falta ele prospectar, ele vai fechar 6. 6 contas a um ticket médio de 700, ele vai ter aqui 4 mil reais de geração de OP. Só que eu tenho que analisar meu funil. O que ele tem de estoque aqui também, que a gente chama de pipeline. De pipeline ele tem aqui 2 mil em solução, 3.500 em negociação e 4 mil em fechamento, que soma 6.900. Então, se eu somar o que ele já tem de ganho, que ele já vendeu até agora, mais geração de novas ops, mais projetado do funil, ele tem um forecast de 11.958. Então, ele está projetando fechar 120% da meta dele. Então, é assim que eu faço. Então, eu faço esse matemático, entendo qual o comportamento do pipeline de cada vendedor e a gente sabe exatamente se ele vai bater a meta ou não. Se estiver abaixo, eu sei apontar qual seria o caminho. Eu posso, se está abaixo, seu forecast é de 80%, está faltando 20%, esses 20% a gente vai buscar um plano de ação de prospecção aqui ou melhorar a tal situação. Raião. Diga. Tiago aqui. Opa, mestre. A NRD, vocês dividem a meta individual dentro da sua equipe? Cada vendedor tem uma meta específica ou você divide a meta geral pela quantidade de vendedores? Boa, a meta ela é construída com base no vendedor individual versus o potencial dele. Então, cada vendedor dentro da sua equipe tem uma meta separada. Exato, a gente tem 4 níveis de vendedores, nível 1, 2, 3 e 4.
O nível 1, que é um pouco mais, que está entrando agora, está em rampeamento, ele tem a meta menor. Então vamos chutar aqui, tem a meta de 10 mil. O vendedor 3, ele tem a meta de 20. Porque o salário dele é maior, o range dele é maior e a meta também é maior. Porque a gente entende que a capacidade dele aqui, entendimento, qualidades, skills, ele consegue entregar esse potencial de 20. Então a gente separa por níveis de vendedor e o compilado, a somatória desses vendedores da meta do time. Entendi. E a projeção de meta que vocês fazem, como é que é? Você baseia no crescimento anual versus o mês anterior, o mesmo mês do ano anterior? Olha, cara, boa pergunta, assim, eu confesso que eu não me envolvo nessa construção. Quem faz a meta é o Eric, junto com os investidores, assim. Eles projetam realmente Vem da diretoria. Vem da diretoria, vem de cima, assim. A gente não responde pela meta. Eu só aceito e vamos embora. Eu fico bravo às vezes, que a meta alta. Você só bate. Só procuro bater. Não reclamo muito. Os vendedores, mas enfim. Valeu, o dia que vocês acharem algum vendedor que pode escolher a própria meta, vocês me apresentam, porque provavelmente ele é o próprio dono da empresa, cara. Senão, não existe esse cara, não. Cara, eu já fui vendedor na RD, sou coordenador e até hoje eu falo, putz, que meta alta, cara. Não tem jeito. Valeu, Caio. Mas assim, a filosofia, a meta também não pode ser fácil, né? Aí entra aquela metodologia SMART que eu falei, ela tem que ser mensurável, tem que ser atingível, mas também tem que ter um desafio aqui. Se você colocar a meta baixa, o vendedor meio que vai ficar acomodado. Então tem algumas jogadas aí que gerentes e diretores principalmente precisam pegar. E para fechar, galera, aqui rumo ao final, vou deixar uns minutinhos para a gente bater um papo, falando sobre gestão. Quais os rituais que eu tenho aqui, boas práticas, tá? Eu tenho one-on-ones com o time, que é 1 a 1, são conversas que eu tenho geralmente de 1 hora com cada um. E aí eu separo por temas ao longo do mês. Geralmente eu faço semanal, tá? 1 vez por semana com cada vendedor. Então, minha rotina é essa. Eu tenho um one-on-one de performance, onde eu analiso como ele foi no mês anterior, de resultado, números, e planejo o mês atual. Tem um one-on-one de forecast, que é exatamente isso que eu mostrei para vocês, para a gente projetar as entregas. E tem um one-on-one de desenvolvimento, que é criar aqui um tour of duty, qual caminho ele quer seguir, se é uma linha mais técnica, se ele quer seguir caminho de gestão, ou se ele precisa de desenvolvimento em alguma skill de negociação, skill de avaliação, enfim, são conversas de desenvolvimento. Reuniões eu faço sempre um kick-off início do mês com o time, semanal toda a semana, toda a segunda-feira às 9 horas, batidão mesmo. Galera, a gente precisa buscar X de R$1.000, a gente precisa buscar X oportunidades, precisa cobrir X aqui, parceiros, etc, etc. Stand-ups pontuais, então às vezes, putz, está pegando fogo aqui, tem um tema que eu não posso esperar na segunda. Eu mando invite para o time, 15 minutos, meia hora, a gente bate o assunto e boa. E, mais importante de tudo, reuniões de bate-papo aberto, assim, direto eu faço, geralmente quarta-feira às 18. Galera, assunto aberto, o que vocês querem falar hoje? Aí a gente fala um monte de coisa, de vida, de besteira, de descontração, é importante, principalmente para manter o clima do time, né? Agora em home office a gente só pensa em trabalho, a gente precisa ter esses momentos de descontração entre o time. Lá na RD, às vezes era um café, era um almoço, era um happy hour, então a gente perdeu um pouco dessa cultura de time, a gente precisa manter esse home office. Roleplays, como eu falei para vocês, testes práticos aqui de como a gente vai atuar. Peers-to-peers, que são, eu pego os melhores vendedores, top performance, e eu coloco ele para treinar os vendedores em rampeamento. Isso é super bom. Bom para o vendedor top performance, que ele está se desenvolvendo, ele está ganhando uma musculatura aqui de gestor, uma musculatura de desenvolvimento de outras pessoas, e para o IC que está começando é bom que ele já tem uma referência aqui para rampear mais rápido, ter esse rampeamento mais rápido, né? E nós, como coordenadores, gerentes aqui, é bom que a gente coloque o time para trabalhar, sabe? Para eles ficarem mais unidos. Então, eu gosto muito dessa metodologia, dá super certo, e os times gostam bastante. Listening calls, aqui é uma pesquisa que fala que top gestores de vendas, gestores que batem meta de vendas, eles fazem em média 12 horas de listening, eles escutam 12 horas de calls todos os meses dos seus vendedores. Esses gestores que fazem isso, eles aumentam em 50% a chance de atingir a meta. Então, aqui é uma cultura que eu faço também 3 vezes por semana. Eu fecho aqui segunda, quarta e sexta, 1 hora por dia, e eu faço listening. Eu pego, sento aqui, coloco 2, 3 ou 4 calls dos meus vendedores e eu escuto essas calls. E vou anotando os pontos positivos, pontos de melhoria, pontos de ajuste, e aí sento com ele e dou feedback. Falo, Diogo, escutei sua call do dia tal, dia X, sobre o assunto tal. Aí eu separo alguns minutos, assim, se tem algum ponto crítico, eu separo um minuto. Vamos escutar esse trecho? Coloco lá. O que você achou desse trecho?
que você faria diferente? Você acha que conduzir? Eu acho que eu conduzi certo. Então tá, cara, te dá um feedback aqui. O correto seria esse, ou vamos construir um caminho. Enfim, aí a gente faz muito esse trabalho de desenvolvimento e coach com o time. E para fechar, um extra aqui, reconheça os vendedores, acho que é a principal parte aqui, a parte que a gente mais gosta, que a gente é vendedor. Primeiro, estimular a competição entre os vendedores e reconhecer eles, aqueles que se destacaram no quarto e no mês. Aqui a gente dá vouchers semanais, tipo R$100 do Outback para quem bater a meta da semana. No mês a gente dá, sei lá, X mil reais aqui, 2, 3 mil reais para quem bater a meta do mês. Ou no quarto, teve um quarto aqui que a gente liberou até MacBook Pro, MacBook Air, né? Aqueles MacBook da Apple. E para o melhor vendedor do quarto e tal. Então isso estimula a galera, putz, superar a meta, buscar a meta. O vendedor, ele gosta de dinheiro, gosta de estímulo. Então isso é um bom passo e a gente sempre faz questão de reconhecer. A gente tem uma reunião entre todos os vendedores da empresa, a gente tem cerca de 140, e aí todo mundo na mesma sala e a gente reconhece os melhores de cada área. Isso é super bom. E para fechar, galera, vendas não é arte, vendas é ciência. Através de processos bem definidos, conseguimos replicar o modelo ideal em qualquer modelo de negócio. Playbook de vendas. Tá aqui mais uma dica. Quem não assistiu no Netflix, tem uma série chamada The Playbook, que fala muito sobre estratégias de liderança sobre times. É uma série animal, fala um pouco mais sobre processos e tal. Cada um tem uma visão diferente de liderança. Fica a dica de série. E fico à disposição. Quem quiser tomar um café, tá ali meu Instagram, meu e-mail, meu LinkedIn, fiquem à vontade de mandar um e-mail para a gente trocar uma ideia, se conhecer um pouco melhor e fazer do nosso mercado de vendas ainda mais incrível. Bom, era esse meu conteúdo por hoje. Deixo aqui alguns minutinhos ainda, temos 11 minutos, né, para finalizar. Fico aqui, fico aberto para perguntas, dúvidas e tamo junto. Caio, sensacional, cara. Obrigado aí pela exposição. Fica muito claro para a gente a necessidade da gente estruturar, né, e entender que a gente não pode começar o mês sem saber onde a gente vai chegar e não pode terminar o mês sem olhar para trás e entender o que a gente acertou, o que a gente errou. E esse modelo que você nos mostra, ele é um modelo que até assim, ao final do mês, o vendedor ou o time comercial ele não pode, o que a gente chama de fazer uma autópsia, né? No fim das contas, não batemos a meta, o que aconteceu? Não, no meio do mês ou no decorrer do mês, você já consegue saber se você está no caminho, se você não está no caminho. Então, isso é uma ciência, cara. Então, é muito bacana a gente trazer isso para o pessoal. A gente sabe que a grande parte aqui está no B2B, então nós fizemos recentemente um bate-papo sobre CRM, inclusive aqui no Fique Por Dentro, está lá no YouTube da CIF, mas enfim, o Caio já falou hoje sobre a importância disso. Então busquem alguma estrutura, como o Caio bem falou, existem opções gratuitas, inclusive a própria RD. Já usei bastante o CRM da RD, muito bacana. Então, busca isso, né? Busca isso para o teu time, e aí você vai evoluindo conforme você precisa, mas não deixe de ter um controle, né? Para você saber para onde você vai. O Caio, a gente teve uma pergunta aqui do Fábio, ele está perguntando sobre a técnica de vendas por telefone e WhatsApp, que pode ser seguida. Fábio, acho que o Caio pode comentar sobre isso, mas o Thiago Cortez, que inclusive está por aqui, ele vai falar sobre Inside Sales, que é sobre vendas internas, amanhã às 11 horas. Então, já te convido de antemão para participar, para ter bastante informação sobre isso. Tá? Caio, quer comentar um pouquinho sobre isso? Né, eu acho que o Inside Sales é a metodologia de vocês aí, né? Não, show, sim. Obrigado pelos comentários, o Diogo. E Fábio, boa pergunta, tá? Uma boa pergunta. Principalmente agora em home office, né? A gente tem algumas tecnologias ali que a gente precisa se adaptar. Eu só queria saber do seu negócio, se você puder escrever ali qual é o negócio, se é B2B, B2C, talvez eu consiga direcionar um pouco mais para saber. Vou dar uma resposta da minha visão aqui de software, né? A gente trabalha com tecnologia e como que a gente enfrenta aí o WhatsApp e o telefone. Hoje o nosso CRM ele não integra com o WhatsApp, então a gente não tem um histórico de atividades ou histórico da conversa dentro do nosso CRM do Salesforce, tá? O CRM da RD, o RD Station gratuito da RD, tem o histórico do WhatsApp. Então, se vocês forem contratar o RD Station CRM da RD, vai ter o histórico. O que a gente usa é o Salesforce. Caio, mas a RD tem um CRM, não usa o RD da RD? Não, porque a gente entende que o software do RD Station CRM ele é um pouco mais iniciante, assim, para empresas que estão construindo o processo comercial. A gente já está com 140 vendedores, são 8 times de vendas, então a gente tem uma complexidade maior e a gente depende do Salesforce. Então, assim, a gente não integra com o WhatsApp hoje, por isso a gente não estimula o uso do WhatsApp.
A gente não estimula, faça o quebra de objeção para o WhatsApp. Hoje a gente não estimula esse tipo de situação. Porém, a gente não está nadando contra. A gente sabe que é uma ferramenta importantíssima no processo de vendas. O que eu encaro, tá? A gente tem a nossa metodologia de vendas, que é o Spin Selling. A gente usa muito o Spin. Acho que o Thiago Cortez vai falar amanhã sobre. Que é basicamente como você conduz uma conversa de avaliação, com perguntas situacionais, perguntas de entender o problema, perguntas para você identificar o impacto, o evento crítico do cliente, qual que é a necessidade real dele. É o SPIN, a sigla aqui, né? Então, a gente usa muito isso e eu tenho quadros aqui, escrito SPIN, detalhado SPIN, a gente fala de SPIN todo dia, a gente escuta call rodando SPIN, aí eu sei exatamente se eu escutar uma call, se o vendedor não pegou o problema e tal. Então, assim, a gente tem a metodologia de SPIN que a gente usa no telefone, nas calls. Se a gente vai para o WhatsApp, a minha visão é que a gente precisa manter a metodologia SPIN dentro do WhatsApp. Então, sei lá, o Diogo me manda um WhatsApp, Caio, recebi sua proposta, mas está caro. Eu vou tratar de forma diferente? Não, vai ser via mensagem, mas eu vou primeiro fazer uma pergunta. Pô, Diogo, te entendo, tal, legal, me conta um pouco mais o que é caro para você. Mandaria mensagem, espera eu responder. Aí responderia, Caio, caro porque eu estou vendo uma ferramenta X. Qual seria essa ferramenta, Diogo? O seu concorrente. Legal. Qual benefício você viu a mais além do preço, Diogo? Tal. Legal. Sabia que eu também tenho aqui e tal? Se o problema for preço e eu resolver esse problema, estou isolando a objeção aqui. Se o problema for o preço e eu resolver o preço, a gente consegue fechar o negócio? Pô, Caio, consigo. Qual seria o valor aqui que eu deveria chegar? Caio, de 1.000 eu preciso que você chegue em 800 e pouco. Aí eu vejo se eu posso ter margem ou não. Enfim, aí você vai quebrando a objeção dentro do WhatsApp. Eu acredito que sim dá, desde que você adapte esse pitch. Legal. O Fábio, inclusive, ele é da parte de tecnologia, se eu tô lembrando disso também. Está vendendo uma campanha gamificada para Black Friday. Ele trabalha com realidade aumentada, tal. Ele tem alguns projetos por aqui, né, Fábio? Se eu tô lembrado disso, nessa linha. Realmente, amanhã o Thiago deve falar um pouco sobre isso. Eu queria fazer algumas sugestões para o Fábio, para quem está interessado nessa parte de vendas internas, para complementar. Amanhã acho que o Thiago vai dar alguns canais também de acesso, né, ou de informação. Recentemente, aqui na CIF, nós fizemos um curso da MeTime. Você conhece o pessoal da MeTime, Caio? Sim, legal. Sim, então, pessoal... ele anda de bike aqui direto em Floripa. Legal. Então, bacana demais. A gente fez um curso com esse pessoal. MeTime é MEET IME, né? MeetTime, né? Depois eu vou escrever aqui no chat para vocês. E foi um curso bem legal, sabe? Eles dão uma geral sobre isso. Tem muito material no YouTube sobre isso também. Tem vários artigos sobre isso. A Rock Content tem bastante informação sobre isso. Acho que a própria RD, né, fala sobre cadência, sobre essas perguntas ou essas fases, né, de passagem de funil. Então, isso é muito legal para pesquisar, sim. Bacana. Gente, temos mais alguma pergunta? A gente vai liberar o Caio daqui a pouco. Às 11 horas já tem uma próxima palestra. Então, vai dar o tempo de tomar um café aí para quem está fazendo algumas outras coisas. Mais alguma pergunta? Nós temos mais aqui. Legal. Isso, boa dica, Caio. Eu escuto bastante. Tem o podcast Cast for Closers, né? Que é um podcast da MeTime, muito bacana, tem no Spotify. Você consegue ouvir aí. Eu ouço bastante também. Eu tenho meu painel de vendas também, mas esse é o meu podcast de café da manhã. Então, estou sempre ouvindo alguma coisa bacana para vocês também. Só complementando aqui, Diogo, e fazer o convite a todos vocês. A RD, ela tinha um evento que chamava RD Summit, não sei se vocês conheciam, né? Um evento para 15 mil pessoas aqui em Floripa, um evento presencial super bacana, com mais de 150 palestrantes internacionais e nacionais. Porém, esse ano, por conta do Covid, não aconteceu e a gente transformou o RD Summit numa experiência virtual. Então, no dia 1, 2 e 3 de dezembro, vai rolar o RD Hostel, que é um braço ali do RD Summit, porém no virtual, também para 15 mil pessoas. Então, faço o convite para vocês ali, mandei o link aqui.
Clientes da RD têm desconto de 50% e parceiros da RD têm desconto de 50%. Se precisarem ali comprar com descontinho, chama o Thiago, que é o nosso parceiro ali, ele pode tentar viabilizar para vocês. Mas fica o convite, tá? Um evento bacana, tem bastante nome legal de mercado, tanto internacional como nacional, de marketing e vendas, e é um evento bem, bem bacana. Então vale a pena aí vocês investirem um tempinho, uma graninha para poder participar. Bem lembrado, Caio. Tem uma pergunta do Felipe, eu acho que nós vamos encerrar com essa pergunta. Aqui na empresa pegamos alguns leads de 2018 e 2019 que já demonstraram interesse no passado. Quais as chaves para usar para fazer o cliente voltar a sentir interesse e convencê-lo? O que vocês usam aí para dar uma requentada no lead aí, Caio? Boa pergunta, Felipe. Tem dois caminhos aqui. O primeiro é você fazer ativação via time de vendas. A gente usa muito essa metodologia que a gente chama de lista lost. Então, o vendedor ele tem alguns canais de aquisição. Ele atende os leads que vêm de inbound sales, que é a geração de leads por marketing. Ele atende os leads de indicação, que ele mesmo faz geração de leads. E ele também tem uma ferramenta para gerar leads, que é a lista lost. Então, a gente realmente faz esses relatórios para o vendedor tem esse relatório de leads que deram perdidos, deram como lost, né, na negociação no passado, e o vendedor faz a ativação proativa desse lead. Vou te dar um exemplo aqui. Eu te ligaria e falar, Felipe, tudo bem? O Caio da RD que está falando, a gente teve um contato ali em 2018, 2019. Na época, a gente falou sobre o projeto XYZ, do seu marketing digital, você estava procurando uma ferramenta ou procurando uma solução para resolver esse problema. Cara, estou te ligando para saber se mudou o cenário, como é que você está, se você já conseguiu resolver esse problema que a gente tinha falado anteriormente. Por isso a importância do CRM. No CRM você vai ter o histórico, então você vai conseguir jogar o histórico no pitch. E aí ele vai falar, Caio, putz, você me ligou na hora certa, eu estou precisando realmente ver, ou putz, contratei uma solução que não funcionou, eu estou quebrando a cabeça, ou putz, Caio, já estou bem serviço, obrigado pelo contato. Cara, obrigado, tchau. Então, o Vendas faz muito esse processo de reativação nesse sentido, ou você pode, como é uma lista um pouco mais antiga, a lista lost a gente pega geralmente 6 meses para trás, ou 1 ano no máximo. Se é uma lista um pouco mais antiga, joga para o marketing. Joga essa lista no marketing, joga ele no RD Station ou uma plataforma de automação para você esquentar esse lead de forma automática. Então, vamos supor, você tem 1000 leads ali nesse processo. Joga para o marketing vai mandar uma comunicação mais voltada para conteúdo, engajamento desse lead, e quem for respondendo às interações com o marketing, você vai filtrando esses leads e passa esses leads que levantaram um pouco a mão para o time de venda. Aí você vai ter uma taxa de conversão muito mais assertiva do que jogar a sua equipe comercial para fazer esse trabalho. Então, tem esses dois caminhos ali, viu, que faz mais sentido para ti. Show. Legal. Pessoal, uma informação importante. Nós vamos mandar agora no chat, antes de você sair aqui da sala, pega o link no Google Forms para a gente fazer uma lista de presença, para não precisar fazer, por exemplo, lá no Simpla, várias inscrições, como são muitas palestras, a gente fez um convite e você poderia marcar a palestra que você participou. Agora, como você ficou aqui até o final, preenche ali para a gente a tua presença, para a gente mandar um certificado para você, inclusive dessa participação, tá? Então, para você conseguir aí ter algumas horas de conteúdo aí. Mas isso acho que Caio, foi show de bola, foi muito legal, obrigado muito pelo teu tempo, pela tua experiência, acompanha Resultados Digitais. Depois, Caio, se você puder nos enviar essa apresentação, acho que é legal para a gente poder mandar para quem esteve aqui, para consulta e tudo mais, e porque lá também tem os teus contatos, tá? De qualquer forma, pode falar, Caio. Não, eu ia falar assim, só uma surpresa no final, não combinei isso com o Diogo, mas eu vou liberar aqui para vocês 4 cursos da RD. A gente tem uma plataforma chamada RD University, que a gente faz treinamentos aqui. Eu vou liberar 4 cursos, Diogo. Aí eu só vou colocar você na lenha para sortear esses cursos. Não sei como, mas eu vou dar 2 cursos aqui de fundamentos de inbound marketing, tá? E fundamentos de insight sales. Tem alguns cursos gratuitos, tá, galera? Aqui, ó, introdução em inbound marketing, introdução em insight sales. Então, tem cursos gratuitos que saem os certificados, são metodologias de curso mesmo. Também bacana. E esses aqui que tá pago, eu vou liberar 2 de cada. E aí o Diogo e o Thiago aí fazem um sorteio para vocês. Beleza? Obrigado. Maravilha, cara. Obrigado pelo presente aí. O pessoal que está participando aqui certamente vai gostar, vai aproveitar. Até por conta do tempo, a gente não vai fazer esse sorteio agora, mas a gente filma esse sorteio depois e manda para os participantes e avisa
quem ganhou, tá? Mas obrigado, viu, Caio, pela generosidade da RD, obrigado pelo teu conteúdo, show de bola, moderno, atualizado, eu acho que é isso que a gente está precisando aqui. Pessoal, nós vamos dar um break aqui, às 11 horas começa uma outra palestra, nós vamos falar sobre gestão de carteira, sobre alguns cuidados aí naquela manutenção de clientes. Então, você que é B2B, vai te interessar bastante esse tema, tá? Vocês vão receber esse link por e-mail, a gente vai mandar um outro link, nós vamos fechar isso aqui e vamos mandar um outro. Então, às 11 horas, fica com a gente. À tarde, só lembrando também, às 2 horas, nós temos o Vinícius Perondi, lá do Rio Grande do Sul, vai falar sobre experiência do cliente. O tema da palestra dele é bem provocativo, como perder clientes para a concorrência, como destruir o seu atendimento. Então, é uma brincadeira aí que eu acho que vai ser bem legal para falar sobre experiência. E às 4 horas, o Juscelino vai falar sobre inteligência emocional para vendas. Legal. Então, você está desesperado, que não bate meta, chega no final do mês, começa a arrancar os cabelos, assista a palestra do Juscelino, beleza? Gente, valeu. Assinem a lista de presença aí para a gente poder mandar o certificado para vocês. Legal? Caio, obrigado por todo mundo aí. Estou deixando a sala aberta aqui, vocês que ainda estão aqui, fiquem, obrigado, viu, pelos feedbacks, obrigado aí, Tainara, obrigado, Luciene, Daniela, legal que vocês gostaram. Daqui a pouco, então, tem aí essa palestra com o pessoal do canal dos Supervendedores. Não percam aí também, tem um link do Simpla para o próximo RD Summit, é um evento muito legal, muito bacana. Peguem as dicas aí do Cast for Closers, que é um podcast específico para vendas internas. Não sei se o Fábio está aí ainda, mas é muito bacana para vocês aí também. Deixa eu mandar novamente o link de presença para você, Paloma. Só um instantinho. Jéssica, você está com a gente ainda? Você pode mandar o link para a gente? Ó, tá aí, Paloma. Essa é o link da Associação do Comércio da Indústria, tá?